Olá pessoal, tudo bom? Nosso trabalho é sobre as contribuições de Bernard Forrest para o estudo e organização do trabalho e também as suas contribuições para a ergonomia. Mas acerca da organização do trabalho, o livro nos traz um breve contexto histórico, falando primeiro do ateniense Xenofonte, que já nos anos de 427 a.C. já pensava na organização do trabalho, ele já idealizava o- a produção de sandálias para os exércitos que fosse feita de forma que cada operário tivesse apenas uma função determinada. Que nem naquele filme Tempos Modernos de Charlie Chaplin, que ele só faz uma coisa, ele já pensava isso naquela época, que cada pessoa devia fazer apenas uma atividade numa linha de produção, que na época não existia a ideia de linha de produção. Mas nos anos de 1519, Da Vinci, ele também já pensava acerca do assunto. Ele já falava de divisão de atividades, ele já falava de mensuração de tempos, ou seja, de cronometragem, de quanto tempo uma atividade leva e a partir desse tempo dividir pela quantidade de pessoas, dividir o quanto cada um devia fazer, algo no gênero. Ele também já falava acerca do uso de quadros de planejamento, ou seja, de dividir o trabalho de uma forma também esquemática, fazer um esquema, um desenho. Já nos anos de, já no século XVII começou-se a pensar agora acerca da remuneração do trabalho humano. Começou agora a devagar nessa área, a pensar acerca disso, que antes não era uma coisa muito certa. O conceito de salário era uma coisa meio vaga. Já nos anos de 1700, Ramazzini, o médico, ele começou a fazer estudos acerca de doenças ocupacionais, e saber o quão mal cada tipo de trabalho pode fazer para os seres humanos. E ele foi o precursor de Bernard Forrest. A partir desses estudos, ele começou a vir esses pensamentos nele também. Olá, eu sou Iris. Eu vou começar falando um pouco do que foi a vida de Bernard Forrest Belidor. Ele que teve uma contribuição significativa para a ciência ergonômica. Então, ele nasceu na Catalunha, Espanha. Seu pai era militar. Ele perdeu os pais quando tinha apenas 5 meses de vida e teve por pai adotivo também um militar, pai. Não se fala da atividade das mulheres de sua vida. Nesse contexto de pais militares, ele cresceu dividido entre a vida militar e a ciência. Foi professor de matemática, dedicado à engenharia civil, especializou-se em hidráulica e matemática. Realizou projetos de rodas d'água que ainda hoje são encontrados nas áreas rurais e tem diversas publicações voltadas para matemática, engenharia hidráulica, bem como engenharia civil. Ele realizou projetos importantes também na área militar. Casou-se aos 62 e morreu aos 64. Já nas suas contribuições para a engenharia civil e mecânica, é uma parte mais técnica e não muito atrativa para a nossa disciplina, mas que a nível do conhecimento é bom, né? Ele fez estudos acerca do atrito, através dos seus estudos e experimentos. Eles serviram de base para outros pesquisadores criarem as leis acerca do atrito estático, atrito dinâmico. Ele também escreveu 6 volumes de livros acerca da construção civil. Num desses volumes ele desenvolveu estudos para a construção de arcos na construção civil. E ele também contribuiu com estudos na parte agora de engenharia mecânica, da mecânica dos fluidos. O fluido é a água, tudo isso é considerado como fluido na física. E ele fez estudos e desenvolvimento de protótipos de turbinas de sucção de água, já na época dele. Vimos que na vida de Belidor ele tinha um olhar para a ciência. Com isso, nos projetos de construção de pontes, que à sua época eram projetos grandiosos, ele passou a observar o local de trabalho, analisar os operários, como se comportavam especificamente no que se refere à postura enquanto carregavam cargas, como esses operários interagiam com as máquinas. Em seus estudos, eles apontaram má postura. Ele também observou a jornada de trabalho, tudo isso com o intuito de otimizar o trabalho a fim de uma eficiência nas edificações. Já na contribuição da formação de engenharias no Brasil, ele escreveu diversos livros matemáticos, livros acerca de geometria analítica, livros acerca de trigonometria, de estudo de figuras planas e espaciais, e esses livros foram usados como livros de base para disciplinas de engenharias aqui no Brasil no começo dos cursos. Tanto é que um dos seus livros, que está aqui no slide em francês, eu não vou me arriscar a falar, 1720, em
que foi feito em 1729. Esse livro foi usado na primeira turma de arquitetura militar do Brasil, no ano de 1774. Enfim, a gente percebe que esse interesse na relação do homem com o ambiente de trabalho, especificamente, é bem antiga. Contribuições importantes, mas infelizmente pontuam a visão homem-máquina, porque hoje evoluímos o pensamento, mas fica muito pautado ainda as relações de produção. Apesar de ser fatores humanos, vejo uma ação disciplinar, não é necessariamente o bem-estar, mas sim um entendimento de condições de trabalho para fim de otimização de uma produção. Mas, todavia, Belledor contribuiu, portanto, com suas observações a partir da engenharia civil.